Então nós vamos começar hoje com a palestra Tecnologia Robótica na Exploração Espacial e o Futuro, com o professor Amadeu Zanon Neto, que é professor de Sistemas, Computação Gráfica, Robótica e Robótica Educativa do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium e do Colégio Salesiano de Araçatuba. Então convidamos o professor para dar início à palestra. Muito obrigado. Bom, primeiramente, obrigado a todos que compareceram, estão usando uma parte da noite de vocês para vir aqui, né, ouvir esse trabalho que nós estamos fazendo nesse Cosmos 11. Bom, rapidinho a apresentação, meu nome é Amadeu Zanon Neto, o pessoal me conhece mais como professor Zanon, eu sou professor do Colégio Salesiano faz 25 anos e da faculdade, da Universidade Salesiana. Rapidinho, só para vocês terem uma ideia de por que nós estamos aqui para falar de um assunto tão empolgante, tão maravilhoso, né? E que também, de uma certa forma, a mídia, né, e o cinema traz um pouco de ilusão, né, com relação a esse assunto. Eu acho que a parte mais difícil da palestra, quando eu fui fazer essa apresentação, esse estudo, é com relação ao futuro. Eu acho que futuro, qualquer previsão que nós possamos fazer de futuro aí, é dar um tiro no pé ou no escuro. Né? Há 25 anos atrás, eu escutei numa palestra que 5 anos depois, quer dizer, há 20 anos atrás, nós não usaríamos mais papel. Aí surgiu a impressora jato de tinta e todo mundo resolveu fazer impressões coloridas. Né? Então vamos começar, pode ir. Bom, esse é o tema, tecnologia robótica na exploração espacial e o futuro. Bom, eu não posso começar a trabalhar esse tema sem antes tentar esclarecer, né, o que é robótica. Talvez nós tenhamos até alguns especialistas aqui, ou gente que é entusiasta do assunto, e vai ter algumas divergências ou ter novas informações. Pode passar? Bom, essa questão da robótica, essa questão de ter as coisas automáticas, vem lá do século IV a.C. Né? O ser humano sempre foi meio preguiçoso. Né? O cérebro é preguiçoso. A gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. Então, Aristóteles já dizia, né? Se os instrumentos pudessem realizar suas próprias tarefas, antecipando o desejo das pessoas. Então, os filósofos ficavam lá pensando e não queriam saber de pôr a mão na massa. Isso não é um trabalho, para eles não era um trabalho digno. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, né? Qual é o significado da palavra robô? Né? Eu gosto, quando eu estou dando aula, quando eu faço as palestras, eu gosto sempre de colocar as perguntas para as pessoas, esses questionamentos. Né? Pode passar? Bom, o termo robô vem de uma palavra tcheca, né? Que significa trabalho forçado ou escravo. Quem criou esse termo foi Karel Čapek. Tinha um acento nesse A aí, mas não é impossível achar um teclado português. Né? Essas línguas eslavas aí são meio complicadas de você trabalhar com acentuação. Então esse termo vem em 1921. E a ideia que ele passou nessa peça era justamente a questão do formato humanoide, uma máquina autônoma. Né? A definição da robótica é mais ou menos por aí. Existe uma grande diferença, elas estão alinhadas, mas existe uma diferença entre automação, uma máquina automática, e robô. Nós vamos entender por quê daqui a pouquinho. Pode passar? Bom, reparem que no começo do século XX, havia muita preocupação com a questão da evolução industrial, algumas revoluções, né, na área da política, né, com a ascensão do comunismo. E aqui nós temos, né, o Isaac Asimov, ele escreveu o romance Eu, Robô, e ele já estabeleceu, naquela época, ele estabeleceu 3 regras básicas para um robô. Né? A primeira,
Um robô não pode fazer mal ao ser humano, nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Ou seja, ele já colocava naquela época bem claro, vamos criar máquinas para nos servir. Que é o significado de robô, né? Um robô deve obedecer sempre às ordens de seres humanos, exceto em circunstâncias em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Quer dizer, na verdade, é um reforço sobre isso aqui. Terceira, um robô deve proteger a sua própria existência, exceto em circunstâncias em que entrem em conflito com a primeira e segunda leis. Já entramos na área do direito. Por incrível que possa parecer. Naquela época, ele já tinha uma visão que estabelecia algumas regras. E hoje, dentro de algumas... existe uma convenção de uma entidade chamada IEC, que define algumas regras na fabricação de robôs industriais. Uma das regras básicas é que toda vez que tiver uma proximidade, você tem um robô trabalhando, imagina, você coloca força e agilidade numa máquina, e alguém se aproxima... Certo? O risco, ele tem que parar. Essa é a norma. Seguindo, parece uma piada, mas essa lei realmente é uma coisa que é aceita no estudo da robótica. A lei 0 é um robô não deve fazer mal à humanidade ou permanecer passivo numa situação que a prejudique. Ele colocou essa lei para complementar e fechar todo o ciclo das leis que ele estabeleceu nesse romance. Pode passar? Aí nós temos o seguinte, né? Como eu trabalho na área de engenharia... dentro da universidade, né, a gente tem que trabalhar com coisas que são definidas por normas. Essa norma ISO define o seguinte: um robô é uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional e que pode ter base fixa ou móvel na indústria. Calma lá que nós vamos chegar no espaço. Primeiro temos que estabelecer a nossa base aqui na Terra para chegar lá depois, tá? Pode mudar? Aí vem a pergunta: o que é robótica? Né? O que é robótica? Pela NASA, no site da NASA, eles fazem uma coisa bem simplificada. Robótica é o estudo dos robôs. Robôs são máquinas que são feitas para nossos trabalhos, né? Alguns podem fazer o trabalho por si e outras são programadas. Agora aqui a gente começa um assunto bastante extenso, que a minha preocupação, a palestra é de aproximadamente 50, 60 minutos, e a robótica é um assunto que você acaba se prolongando. De repente você tem que ter um evento só para falar de robótica, de tanta coisa que a robótica envolve. Bom, é uma ciência multidisciplinar que reúne diversas áreas de estudos. A que eu mais faço parte, aquilo que eu entendo, né, um pouco mais, é informática e programação. Hoje, eu entendo como um robô qualquer dispositivo que possa ser programado. A partir desse momento, tá? E que esse programa possa interagir com o usuário e tomar algumas decisões. Inteligência artificial, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eletrônica, mecânica, matemática, física, química, biologia e genética. Eu fiz questão de destacar isso aqui, que nós vamos ver isso mais para frente. Fisiologia, que é o estudo dos movimentos humanos, né? Nós não fazemos nada de novo, nós só copiamos. Tá? Ser humano, na verdade, nós não inventamos praticamente as coisas, a gente adapta às necessidades. Essa é a verdade, né? Neurologia, psicologia, filosofia, você acaba, quando você vai trabalhar com essas questões de robô, você acaba tendo algumas questões filosóficas a serem resolvidas. Nem nós sabemos qual é exatamente nossa função aqui. Nós estamos procurando respostas. Por que eu existo? Por que eu penso? Imagina, a partir do momento que você criar uma máquina, que ela começa a ter pensamento. Que tipo, uma coisa estranha de se falar, que tipo de educação nós vamos dar a ela? O que é que ela vai ter que aprender? Cada cultura tem a sua peculiaridade, cada cultura tem a sua maneira.
Tem as questões religiosas, que nós não vamos discutir isso aqui. Tá? E tem uma outra área, que é direito e economia. Já tem umas pessoas aí, alguns legisladores, que já pensam em normas de direito para o advento da robótica, quando nós tivermos os robôs interagindo com os homens. Está longe ainda, mas já tem gente pensando. A economia é o seguinte, pessoal, ninguém faz nada sem dinheiro. Uma crise econômica paralisa uma série de projetos. Basta ver que hoje a NASA tem 8.500 funcionários depois que desativaram os ônibus espaciais. Até 2010 eles tinham 17 mil. Então, vejam que já houve quando a economia também fica combalida, nós temos um grande problema nesses investimentos. Né? Pode passar, por favor. Bom, um pouquinho ainda sobre robótica, e para a gente ver que realmente os passos, né, o caminhar da robótica, literalmente, é bastante lento. Esse aqui é o primeiro Azimuth. Isso aqui é o primeiro. Dá uma olhada. Até chegar nesse aqui, foram 20 anos. Esse modelo era programável, ele não tinha interação com o ambiente. Esse já tem interação com o ambiente. Né? Então, vocês imaginem. A gente está andando, é uma coisa tão automática, que você não tem ideia. A gente não dá valor nessas situações, a gente não tem ideia de quanto é complicado ser bípede. As forças que estão agindo, o seu cérebro, o labirinto, né? Quem tem labirintite sabe bem qual é a dificuldade, né? Já ouviram falar de alguém que tem a labirintite, sabe o quanto é difícil se manter em pé, né? A gente tem que dar muito valor a isso, porque foi uma questão da evolução que nos deu uma vantagem enorme. Pode passar, por favor? Aí nós vamos falar, essa foto eu vou voltar a falar dela, e vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Para te falar a verdade, se nós passarmos aqui um questionário sobre inteligência, nós não vamos chegar a um consenso. O que é inteligência? Podemos ter algumas definições técnicas. Mas eu pergunto para você o seguinte: um cara que é médico, está fazendo doutorado em neurociência. Esse cara é inteligente? Hã? Só que esse cara matou 12 pessoas e feriu 59 num cinema. O que é inteligência? Né? Na história tivemos tantas pessoas inteligentes e que tiveram fins trágicos ou causou tanto problema para a humanidade. Isso é uma questão já filosófica. Talvez vocês não vieram para ouvir isso, mas nós temos que tocar nesse assunto. Muito bem, pode passar? Bom, essa é uma definição, né, de inteligência artificial, que é o estudo do comportamento inteligente, das características dos seres vivos. Olha lá, nós vamos buscar nos seres vivos essas características, né? O que é que faz um ser inteligente? Né? Se você pegar, eu falo assim, as abelhas são inteligentes? Então, tem gente que vai dizer que não, né? Mas elas constroem a colmeia, né, em hexágono, para aproveitar melhor o espaço. E isso é tudo calculado milimetricamente. E faz isso em 3 dimensões. Então, eu quero que vocês saiam daqui se perguntando sobre as questões de inteligência. Eu acho que nós temos que provocar isso mesmo. Acho que é a função do Cosmos. É trazer esses questionamentos. Vamos lá. Só um minutinho. Parece uma coisa tão simples fazer um robô, parece uma coisa tão simples falar sobre inteligência, mas é uma empreitada tão difícil quanto a exploração espacial. Né? Hoje faz exatamente 1 ano que o Marcos Pontes esteve aqui.
a gente lê o livro dele e vê que a caminhada é um negócio muito complicado, né? Não dá para pegar um táxi no espaço, né? Pedir um guincho de ajuda. Se a nave quebrar, chama um guincho que ele reboca. Né? Nós vamos entender também por que isso aí. Pode pular? Bom, então onde é que a gente aplica a tal da inteligência artificial? Vamos ver onde ela é aplicada. Existe um processo chamado scheduling, agora foi abandonado o projeto, mas por muitos anos foi usado no planejamento. Olha só que interessante, gente. Planejamento, essa é a palavra-chave da robótica. Planejamento, por enquanto é isso que nós temos. Esse software custou aproximadamente 2 milhões de dólares, um programa de computador, que tem uma metodologia chamada scheduling, que é agendamento. Esse sistema, acredito que a maioria já sabe disso, mas, por exemplo, não dá para lançar, por exemplo, vamos mandar um ônibus espacial amanhã, vamos lançar amanhã. Não era assim. Tem a janela, tem um momento adequado, né? Tem toda uma condição, tem todo um planejamento. Então, o que acontecia? Eles planejavam as datas e todo o processo de preparativo desse lançamento tinha que ser totalmente seguido à risca. Eram mais de 10 mil itens, mais de 10 mil tarefas. Imagina quantas peças tinham que ser avaliadas. Então, se não tivesse esse software, em menos de um ano a NASA não conseguiria fazer os lançamentos. Tá? A gente não vai ficar explicando detalhes técnicos de programa, que não é o objetivo, nós vamos demorar muito. Tá? Pode pular? Bom, esse aqui, falando ainda de inteligência artificial, esse carinha aqui é o COB. Ele é um dos robôs mais avançados do MIT, né? Que é um dos maiores centros de robótica do mundo. Né? Eles, inclusive, fazem projetos para a NASA. Esse cara aqui, ele consegue fazer algumas tarefas bem interessantes de robótica e de inteligência artificial. Esse cara aqui, a idade mental dele, se é que nós podemos fazer isso, né, é estimada, ele tem uma idade mental de uma criança de 2 anos. Certo? E custou milhões de dólares. E custa anos de pesquisa. Ele não está pronto ainda. Né? Qual que é a grande ideia? Qual é o nível de projeto dos robôs hoje? É fazer com que o robô aprenda sozinho. Esta é a ideia. Tá? Esta é a ideia que hoje os pesquisadores buscam esse caminho e que também, de uma certa forma, é o futuro. Tá? Pode passar? Bom, olha só. A inteligência artificial se baseia... As estruturas, né? Vocês já devem ter ouvido falar em redes neurais, quem é da área ou quem gosta do assunto, né? É baseado nisso daqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais rápido? Um computador ou o cérebro? Quem acha que é o cérebro? Muito bem. Quem acha que é o computador? Gente, não cai na prova não, pode ficar à vontade. Bom, as pessoas que falaram computador acertaram. Só que eu vou explicar o seguinte. Eu estou aqui dando a palestra, aí de repente eu tenho que falar para você assim, gente, só um minutinho que eu preciso respirar. Mais um minutinho que eu preciso mandar meu coração bater. Ok? Só um minutinho que eu vou tentar escutar o que o pessoal está falando. Seria impossível. O computador é mais rápido. Por exemplo, se você mandar buscar você vai na internet, busca uma palavra, em quantos segundos o Google te retorna aquilo que você está buscando? 0,68, né? Nem sempre é o que você quer, mas ele te traz resultado. Você acha, por exemplo, você tem um fichário lá, um arquivo antigo, aqueles velhão de aço. Tem 1.500 fichas. Precisa buscar uma informação lá dentro dessas fichas. Você vai demorar um tempão.
Só que tem um detalhe. Nós temos, isso aqui é um dado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles conseguiram fazer uma contagem mais precisa, era estimado, nós temos aí 100 bilhões de neurônios, né? Mas a contagem correta é 86, com 100 trilhões de conexões simultâneas. Ou seja, isso aqui, ó, esse neurônio aqui, através dessa ramificação, consegue mandar informação para mais 10 mil. Então, por isso que a gente consegue, né, andar, falar, visão periférica, enxergar, tomar decisão, né? Vim aqui, consegui ter a paciência de escutar o Zanon falar, né? Tá pensando em outra coisa, quando a coisa não fica interessante, você já desvia, já começa a tirar suas conclusões, seu coração está batendo, está controlando sua temperatura, olha quanto trabalho o cérebro executa ao mesmo tempo. Eu li, na semana retrasada, uma reportagem que disse o seguinte: nosso cérebro não foi criado para ter concentração. Nós não fomos criados para ter concentração. Por isso que é difícil estudar. Né? Por isso que é difícil estudar. Não é uma tarefa fácil. Mesmo quando você estuda, ou você está lendo um livro, a sua mente tem que ir lá e fazer uma viagem dentro do texto e imaginar a situação. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, cara. Tá? Isso aqui é uma máquina evolutiva fantástica. Fantástica. Né? É isso que eles estão tentando fazer. É por isso que nós ainda não temos robôs sentados aqui assistindo palestra. Com certeza ele ia estar me criticando. Você não sabe nada de mim, o que você está falando aí? É? Pode mudar, por favor? O que é que a informática e a tecnologia têm conseguido para chegar o mais próximo de um neurônio? É isso aqui, é o perceptron. Bom, acontece o seguinte, vocês viram lá, olha a característica, gente. Eu tenho diversas entradas com várias situações de controle. Aí eu tenho um algoritmo que são instruções de programa para me dar um retorno de 0 e 1. Tudo que nós temos hoje é o 0 e 1. Tudo que nós temos que trabalhar para colocar num computador, num dispositivo eletrônico, temos que transformá-lo em 0 e 1. Ligado e desligado. Tudo tem que virar energia elétrica. Tudo. Toda a nossa sociedade, toda a nossa tecnologia é baseado em 0 e 1. Aqui está o menos 1 e mais 1. É que, na verdade, num circuito eletrônico, né, isso aqui seria o 1 e esse aqui seria o 0. É invertido. Tá? Aí isso aqui vai estar conectado com outros neurônios e isso aqui vai fazendo o trabalho. Teve um aluno na faculdade que ele fez um projeto junto com a Unesp, que ele fez um software, ele fez um programa que aprendia a identificar os tons dos números de telefone. Você ensina o programa, ele se autoajusta e aí ele identifica as tonalidades. Isso existe aqui. É o aprendizado. É um negócio bizarro, mas é uma realidade. Tá? Pode passar, por favor? Bom, sobre a inteligência artificial, não sei se... Gente, é muita literatura, é muita coisa para ser falada. Tá ok? Tá? Então, vamos tentar, no foco do que foi proposto na palestra, né, e falar um pouquinho sobre a robótica na exploração espacial. Pode passar, por favor? Bom, essa aqui é a Apollo 9. Essa é a missão Apollo 9. Sabe quais são os computadores que levou aqueles caras na Lua? Quem tem aí por volta de 40 anos, ou gosta de tecnologia antiga, isso aqui é um TK-85, a gente ligava na televisão. Os caras foram macho ou não foram? O cara foi corajoso, bicho. Claro que não era um computador desse. Mas a tecnologia disponível na época era essa ou inferior.
Tá certo? Aí você fala assim, pô, mas a tecnologia hoje o cara consegue ir em Marte. Tudo bem. Vocês lembram do acidente do voo 447 da Air France? Descobriram por que o avião caiu. Porque o instrumento falava para o piloto, embica, embica, embica. Imagina você, 11h40 da noite, no meio de uma tempestade, com nuvem de 17 quilômetros de altura. E o instrumento falava para você assim, embica. Hora que o cara se dá conta, ele vê o mar. Aí o relatório sai assim, culpa do piloto. Certo? Alguns questionamentos com automação. Os caras já estão hoje fazendo os questionamentos de tão automatizado que é um avião. A uma certa altitude, o piloto é proibido de pôr a mão para pilotar. Se ele desligar o piloto automático, ele está na rua. A hora que ele descer no aeroporto, ele está na rua. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma certa desconfiança sim. O ser humano ainda trabalha pela intuição. Nós somos, entre aspas, muito inteligentes ainda. Nós temos que ter ainda um controle sobre isso. Vamos lá, pode mudar? Olha que belezinha. Isso aqui, para algumas pessoas, isso aqui na mesinha de centro lá de casa, cava show, né? Bom, eu peguei o Sojourner porque é o que a NASA disponibilizou mais informação. Os projetos mais novos, eles não disponibilizam muita coisa, né? Olha, a parte de mecânica, olha que coisa maravilhosa, né? Essa parte da mecânica. Olha essa parte de controle. Isso aqui é um painel solar. Isso aqui é usado para ele poder reabastecer suas baterias, né? Uma missão dessa, gente, tem uma propaganda de um carro que passa na televisão, canal pago, que o cara está controlando a maquininha por um joystick. Não acreditem. Tá? Eu vou explicar por quê. Olha só o sistema de controle, né, para poder andar no solo de Marte. Tudo isso é planejado. As sondas espaciais fizeram um levantamento topográfico para decidir qual é o lugar que ia pousar esse robô e como ele ia trabalhar. Pessoal, está a 150 milhões de quilômetros. Imagina uma distância dessa. Vamos lá, vamos mudar. Bom, isso aqui é um pequeno descritivo. Ele tem os instrumentos, além de ter que controlar toda a alimentação de energia, o aproveitamento de energia do ambiente, né? Ele tem que ter um módulo de transmissão, material para experimentos, câmeras e lasers, o sistema de mobilidade, suspensão para poder se manter estável no solo marciano, e esse espectrômetro de raios X alfa-próton. Se alguém tiver um desses para vender, podemos achar comprador, porque eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Mas, com certeza, é para as experiências científicas, para fazer as análises, né, do local. Bom, pode mudar? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é a placa-mãe. Esta plaquinha aqui, ó, é o controle principal. Ele tem que controlar todo o sistema de suporte de energia e também a comunicação com os sensores, né? Os sensores é o que vão fazer, os instrumentos que vão buscar informações do meio ambiente e trazer para o módulo. Porque isso vai ter que ser guardado, preparado ou formatado e vai ter que ser transmitido para posterior análise. Então não é brincadeira, tá? Eles trabalham com pacotes, não dá para... o que acontece? Tem uma reunião, tem que se decidir o que eles vão avaliar, onde é a última posição do robô, analisa a fotografia, analisa os dados de telemetria, que são os dados que chegaram, faz uma programação, manda para ele, isso leva 10 minutos e 39 segundos em média, leva 10 minutos e 39 segundos para chegar lá.
reinicia o computador, a placa-mãe reinicia, o sistema operacional, que não é nem o Windows nem o Linux, tá? É específico. Reinicia o sistema, carrega o programa, acerta os dados, faz a análise. Cara, você imagina, eles têm que pensar até como é que a pazinha vai pegar a terra e levar para o compartimento. Aí ela volta para o lugar dela, fecha o compartimento, faz o trabalho de aquecimento, o que for, analisa esses gases, analisa o minério, grava esses dados em memória, grava, faz um pacote de transmissão e manda para a Terra de volta. Mais 10 minutos e 39 segundos. Não tem como fazer com joystick. Não tem. Não tem jeito. Infelizmente ainda não. Tá? Até segunda-feira o professor aqui, o astrônomo, né, também, falou umas coisas absurdas, né? 2 anos-luz. Parece que é ali. Você viajar 2 anos a velocidade da luz, sendo que esse sinal de rádio, ele viaja perto de 300 mil quilômetros por segundo. Leva 10 minutos e 39 segundos para chegar lá no robô. E tem outra coisa. Vamos mandar agora. Tem a janela. Tem o momento certo. A Terra tem que estar voltada na posição correta. Existem os períodos do ano que nós temos. Aí seria astronomia, né, gente? Aí você tem os períodos do ano adequado. Não é uma coisa assim que vai fazendo. Por isso que é difícil. Tá? Construir robô na Terra não é fácil. Imagine construir um robô que vai trabalhar em outro planeta, bicho. É uma coisa absurda. Né? Pode mudar, por favor? Essa é a placa que controlava as câmeras especiais e o sensoriamento. Gente, sensoriamento é o seguinte, é pegar dados, temperatura, pressão, velocidade de vento, transformar isso em eletricidade, impulso elétrico, transformar isso em número e interpretar. Tá? Pode pular? Bom, olha quanta... Lembra a primeira parte da robótica que eu apresentei, aquela lista de áreas, né? A gente já viu a parte mecânica, já viu a parte de eletrônica, agora também tem a parte de software. Isso aqui é interessante. Isso aqui, ó, Rover Command Selection, é a tela do programa deles. Então, existe uma série de comandos internos, não é só pôr a palavrinha, não. Em cada comando desse, cada verbo, ó, o cara vai pondo a sequência de comandos que ele quer. Abrir tampa do compartimento de amostra. Põe lá. Fechar a tampa. Aí, acionar o dispositivo de aquecimento da rocha. Então está tudo aqui. E aqui são os parâmetros. Por exemplo, ligar o aquecedor por 10 minutos. Então eu tenho que passar o comando e os parâmetros. Aí tudo isso aqui é organizado e vai ser mandado lá para Marte. Pode passar? Essa é uma parte fascinante. Todas as informações topográficas que as sondas reuniram, faça um mapa, aqui dividido em áreas, um mapa tridimensional em computação gráfica para programar, para planejar por onde o robô vai passar, aos pontinhos aqui, e o que é que ele tem que fazer, baseado em fotografias também que chegam de lá. Isso aqui não é feito por qualquer PC. Tá? Isso são computadores de alta potência, são vários, normalmente são clusters. Para quem não conhece, clusters são vários computadores ligados que vão trabalhar como um. Ou grandes computadores que vão processar esses dados. Alguém aqui lembra? Aí que você vê que você está ficando velho, né? Existe um banco de dados muito antigo chamado DBase. Alguém já ouviu falar nisso? Já sumiu há muito tempo do mercado. Foi criado por um cara que trabalhou na NASA. Por quê? Cara, essas informações têm que chegar, o computador tem que catar isso. As fotos são feitas depois. Você imagina que cada ponto que está formado aqui de cor, hoje, uma placa que já é superada, hoje num padrão superado, cada pontinho desse aqui da imagem tem
uma capacidade de gerar até 16 milhões de cores. Então, cada ponto é uma informação grande. Você imagina isso? Cada foto que ele bate, ele tem que processar, transformar isso em número, gerar os pacotes e transmitir de volta. Então, os computadores, as antenas, o sistema de recepção tem que estar pronto, rapidinho, colhe, grava, depois a gente interpreta. O negócio é o seguinte, bicho, é pegar a transmissão. Se não pegar, tudo outra vez. Tá? Tudo de novo. Esse aqui custou, por baixo, 400 a 600 milhões de dólares. Aí você perde a informação. Aí você chega lá para os senadores americanos e fala, ó, a antena falhou. Como é que você faz? Né? Então não é uma coisa, trabalhar na NASA, bicho, é uma pressão enorme. Não é uma coisa fácil. Não é um negócio de brincadeira. Né? Pode mudar, por favor? E o que eu quis mostrar aqui? Ó? Telemetria e comunicação. Vocês estão vendo que nesse caso, ele tem sempre uma base. Né? Esse robozinho, trabalha com as amostras, transmite para a base manda de volta para a Terra. Então é sempre essa direção. Terra, pega aqui, processa, dá as ordens, transmite para o robô faz o trabalho que tem que fazer, colhe os dados, manda de volta, ele prepara os dados e manda de volta para a Terra. Essa é a maneira que ele faz. Tá? Vocês viram que até agora não tem nenhum robô inteligente, né? E nós não vamos encontrar por aqui. Vamos lá. Pode passar. Isso aqui é um arquivo com dados sobre temperatura que foi enviado pelo Sojourner. Esses dados hoje já são disponíveis, alguns, né? Aquilo que eles acham que é interessante, que pode ser liberado para as pessoas. Isso aqui é um arquivo, tudo isso aqui, ó, são dados de temperatura. Vai entender. Claro que eu tenho que ter lá naquele programa toda a interpretação. Isso aqui é um cabeçalho, né? Dá para perceber, por exemplo, as datas, né? Eles não colocam a data, eles colocam quantos dias para frente do lançamento da missão. Então eles contam os dias à frente, né? E só contam as horas com relação à Terra. Tá? Agora eu pergunto para vocês, imaginem num lugar que você tem durante a noite menos 50, menos 40 e durante o dia 120, 130, 180 graus. Imagina o trabalho na parte de mecânica para fazer os materiais serem resistentes. A parte de isso aqui não é qualquer componente que a gente compra por aqui, não. Os componentes eletrônicos que são dessas placas são específicos, custam milhões. Não é um negócio que você... O professor aqui de astronomia falou, né? Se você tiver, a hora que você tiver o dinheiro da NASA, todo o equipamento deles, você consegue ver os planetas extrasolares. É a mesma coisa aqui. Pode passar? Isso aqui, depois vê a missão Spirit e Opportunity. Eu não tenho muitos dados dela, porque o outro já deu para explicar razoavelmente como funciona a robótica para explorações. Cara, são 817 imagens de alta definição para fazer essa panorâmica. E não é só isso. Eu tenho que ter o controle de posicionamento correto, né, para fazer um mosaico. Então você imagina, né, o robô, tanto que ele tem que trabalhar, né, para poder montar essas imagens e poder transmitir. Olha quantos dados são processados para você ter essa informação. Né? É uma informação visual, mas é uma informação. Pode passar? Bom, essa missão aqui foi a primeira que trabalhou com algumas imagens do padrão 3D, que também é uma mentira. Né? O 3D ainda não existe, por mais moderna que seja a sua televisão ou cinema. O 3D, na verdade, é uma ilusão. Tá? 3D nós só vamos ter quando a projeção se for holográfica. Né? Quando as pessoas estiverem aqui no palco, em cada posição. Né? Pode passar?
Agora, esse aqui é o que está agora em agosto, já podemos acompanhar aqui, ele já está chegando, ele está a caminho. É o laboratório, Missão Mars Science Laboratory, ou Curiosity. Esse robô, ele está sendo, modificou um monte de coisa, né? Cada missão que passa, eles mudam, aprimoram. Pode passar aí, por favor, algumas informações dele. Essa tela aqui eu peguei acho que foi terça-feira passada. Terça-feira passada, do site da NASA. A distância que ele está da Terra. Estava terça-feira passada. 224 milhões de quilômetros. Distância para Marte. Está chegando lá. Olha lá a Marte ali, ó. Está ali, ó, pertinho. Daqui a pouquinho está lá. Né? Olha lá. Saturno ao fundo. Né? Essa aqui é a nave que vai chegar lá para soltar aquele robô. Essa é o tempo que faltava para ele poder aterrissar. Não seria aterrissar, né? Descer. Seria martissar, não sei como é que seria isso, né? Ele vai descer em Marte, não vai na Terra. Então, a distância para chegar, 35 milhões. Está chegando. Está pertinho. 35 milhões de quilômetros. Está ali. Né? Acredito que daqui umas 2 semanas a gente já vai ver na televisão essa máquina descer lá. Pode passar, por favor? Bom, com relação à robótica e os controles, né? Eles desistiram daquela ideia de jogar, né? Eu acho que foi o próprio Sojourner. Ele foi jogado, né? Ele foi quicando numa bola de ar, em bolas de ar. Foi uma coisa bem arriscada. Ele soltou e ele foi quicando. Aí eles rezavam para o robô cair na posição certa. Esvaziar os balões e sair andando. Inclusive teve um problema, se eu não me engano. Teve um problema nessa história. Que a rodinha do robô chegou a enroscar no resto de balão. Eles tiveram que reprogramar para o robôzinho dar uma ré, virar e sair de novo. Imagina o trampo que foi para fazer isso. Olha só, então ele vai controlar. Serão 10 minutos de descida. E aí ele vai ser lançado de uma base para começar a trabalhar. E aqui nós temos uma cratera que ele vai fazer algumas análises. Pode mudar, por favor? Não vou ler tudo, tá? Então, se vocês quiserem ter meu e-mail, eu mando esse material para vocês. Posso disponibilizar no site do INAP também, tá? Bom, isso aqui que eu queria destacar. Peso. 900 quilos praticamente de equipamento. Custo. R$2,5 bilhões de reais. Dinheiro de pinga, né? Tá? Objetivo. Cara, o investimento desse não deve ser à toa. Não deve ser à toa. Já está comprovado que existe água em outros estados. Pelo que é colocado no site da NASA, eles têm uma grande preocupação em buscar água embaixo da Terra. Em condições de água líquida. E, olha aqui, ó. A evolução da água. E outra coisa, a ideia deles é se instalar lá, é fazer aquela viagem. O Marcos Pontes tem falado sobre isso em algumas entrevistas aí na televisão, que é de ir gente para lá. Quais são os tipos de radiação e como que nós vamos fazer para nos proteger desse tipo de ambiente. Pode ir lá? Bom, falar um pouquinho sobre alguns projetos, né, que a NASA tem. Que vai ser também para exploração espacial. Isso aqui é um trambolho, né? O cara pegou um trator e colocou um boneco de posto em cima. Né? Esse aqui foi o primeiro modelo do Robonauta. A ideia é o seguinte, cara. É tentar fazer robôs que, dentro do possível, consigam interagir com os seres humanos e ter uma ferramentazinha humana banal, que ninguém presta muita atenção, que é a mão. Então a gente percebe que eles estão tentando fazer equipamentos, robôs que tenham a mobilidade da mão. Por quê? Para trabalhar com as ferramentas. Para auxiliar os astronautas nos seus trabalhos. Pode mudar? A ideia daquele primeiro é trabalhar com a exploração da Lua. O pessoal está com a ideia de voltar lá. Inclusive tem um projeto de máquina
que eles descobriram o seguinte: dá para extrair oxigênio das pedras lunares, lá daquelas rochas, combinar com hidrogênio e criar e ter água. E conseguir fazer água. A ideia é o seguinte: manda a máquina vai trabalhando, vai produzindo máquina. Quando os astronautas chegarem, já tem água pronta, líquida, para que eles possam utilizar. É coisa de maluco. Mas essa é a ideia deles. Não sei se vai à frente, mas a ideia é essa. Bom, esse aqui já está, esse Robonauta é a segunda versão. Reparem que ele tem as mãos bem parecidas, né, com os humanos. Vocês querem ver uma coisa? Faz uma pesquisa na internet e você vai fazer o seguinte, ou tenta fazer essa experiência. Chega em casa, passa uma fita, prende o seu dedão, polegar. Tenta manipular qualquer coisa sem ele. Quando você perde, se alguém perde o polegar, ele perde 40% da habilidade da mão. Isso é um padrão evolutivo essencial. Tá? Bom, esse cara aqui não interage com os astronautas. Eles programam, já está na estação espacial fazendo alguns trabalhos. Programa para o que você quer que ele faça. Enquanto ele vai fazendo um servicinho pesado lá, ó, Aristóteles, né? Enquanto ele vai fazendo um servicinho lá para soltar parafuso que é duro, não sei o quê, o astronauta vai fazendo pesquisa. Essa é a ideia. Pode pular? Esse é um braço que já está na estação, que foi feito no Canadá, que é o Dextre. Ele tem diversos braços de aproximadamente 3 metros, com vários graus de liberdade, que a gente fala, né? O grau de liberdade é uma coisa muito importante para um robô. Né? Agora você imagina a programação de um robô desse, a precisão, né? Você tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade. O robô tem que trabalhar. É tão simples, sei lá, e catar um objeto, né? Programa um robô. Ele não tem olho. Esse aqui não tem olho. Esse não tem visão. Tá? Vamos lá, pode passar. Esse aqui é um luxo, esse caminhão aqui, esse carrinho aqui. É o Lunar Chariot. Qual que é a ideia dele? Essa carruagem lunar, ela foi projetada para não atolar. E andar em qualquer tipo de terreno. Passar por cima de pedras e o que for. Ele pode ser dirigido, pilotado. Ele pode ser programado para fazer uma tarefa. E pode ser controlado à distância. É para o projeto de ocupação da Lua também. Tá? Isso também vai fazer parte da exploração espacial. Pode passar? Não vou explicar todos, mas só enumerá-los. Alguns robozinhos que estão sendo feitos pelo JPL e pelo pessoal da NASA. O Spider, capaz de escalar qualquer tipo de parede ou rocha íngreme. Pode passar? Esse aqui, o Jenner falou para mim numa reunião uma vez sobre o robô Esfera. Essa aqui é uma parte dele. Qual que é a ideia? Usar o vento que sopra em Marte. O próprio vento vai fazer ele se movimentar, colher dados, e a própria força cinética, a energia cinética, vai carregando as baterias dele. Esse é um grande problema, energia. Por que um robô... O que é uma das coisas para você classificar algo como vivo? É a capacidade que aquela entidade tem de extrair energia do ambiente. Nós fazemos isso indo ao supermercado, comprando comida pronta. Antigamente a gente tinha que correr atrás da caça, né? Ou fugir dela, né? Já houve esse período, né? Então, esse aqui também é uma outra forma. Aí eu vou falar para vocês, né? A parte mais difícil da palestra. E o futuro? Já deixei ele estacionado aí na frente. Se vocês quiserem fazer uma viagem, fiquem à vontade. Só se tiver um negócio desse para saber do futuro, cara. Não tem jeito. Só se tiver um DeLorean equipado com máquina do tempo. Né? Pode passar? Bom, daqui 3 anos, em outubro de 2015, teremos, vocês podem visitar Rio Valley. Quem assistiu De Volta para o Futuro aí? 2, vai lembrar? Olha lá. Nós vamos ter carros voando. Olha que maravilha. Aqui, ó, não está escrito parking, está escrito landing, ou seja, aterrissagem.
Você tem que vir aqui, dar a volta com o seu carrão envenenado, com a sua carro-avião envenenado, desce aqui, né? Quero ver a minha filha usar uma roupa dessa. Vai ser difícil os adolescentes usarem essa roupa laranja e roxa. Só os anos 80 mesmo para isso. Tênis que se amarram sozinho. Já tem, viu? A Nike fez uma edição limitada desse tênis que você coloca o pé e fecha sozinho. Tá? Custa uma fortuna. Mas só para comemorar os 30 anos De Volta para o Futuro. É claro, né, gente? Isso aqui é uma brincadeira, né? Falar do futuro é muito complicado. Mas quais são os desafios? Pode pular. O que nós temos de verdade? Eu recebi essa notícia do site Inovação Tecnológica semana passada, cara. O Cosmos conspira a favor da gente, né? Olha que interessante. Esse é um dos robôs mais modernos que existe, é o robô Hero. Pode passar, por favor? A capacidade dele é de interagir com humanos. Ficou também 15 anos, os japoneses esconderam esse projeto. Agora eles fizeram uma associação com uma universidade da Espanha e vão utilizar esse robô em fábricas. Certo? Ele tem essa capacidade de interagir e uma capacidade cognitiva pequena. O que é capacidade cognitiva? Aprender. Tá? Ele aprende com as relações humanas. Bem limitado, mas já é alguma coisa. Vamos lá? Pode passar? Bom, uma coisa aí já é uma visão minha sobre o futuro. É o que a gente observa. A ideia para o futuro é colocar isso aqui dentro. É isso. É assustador, mas é isso. Por mais que vocês queiram ir contra, é isso. Tá? Eu também não concordo muito, eu acho que sempre tem que deixar uma tomada para puxar, né? Mas é isso. Tá? É essa a ideia, de colocar o cérebro dentro de um robô. Nem que seja biológico, ou com partes biológicas. Quer ver? Passa. Outro desafio, energia. Um robô, tudo precisa de energia, tudo. Onde é que esse robô vai extrair energia? Como é que nós vamos fazer com isso? Ele vai aprender a se alimentar? Ele vai matar bicho para comer? Vai se alimentar de planta? Nossa, se nós descobríssemos como que nós poderíamos fazer a fotossíntese, né, sintética, ajudaria bastante. Né? Os robôs seriam que nem plantas. Mas nós não temos, infelizmente ainda a natureza não nos permitiu descobrir como é que a gente faz isso em laboratório. Tá? O que é feito é muito precário e caro. Pode mudar? Novos materiais vão definir muita coisa. Um dos mais famosos aí é o grafeno. Tá? Esse grafeno é um composto de carbono. E olha que coisa interessante, pessoal. O carbono é fonte da vida, né? E ao mesmo tempo, ele gera materiais fantásticos para o futuro aí. Ainda está em estudo. Até telas em formato de papel dizem que esse grafeno tem a capacidade de fazer. Porque ele consegue passar a luz, organizar a luz de acordo com a necessidade e deixar a luz do ambiente passar por ele. Ele emite luz e deixa a luz passar por ele. Também. Pode mudar? Segunda-feira. Então, se vocês acham que aquela parte lá de colocar o cérebro dentro de um robô, dá uma olhada nisso aqui. Essa é a água viva natural. Essa é a água viva que foi feita no laboratório. Qual que é o grande destaque? Olha aqui, ó. Células vivas de coração de animais. São entrelaçados. E como as células cardíacas respondem a movimentos com pulsos elétricos, eles conseguiram fazer isso aqui ficar se movendo. E nadar sozinha. Sintética, em cima de uma estrutura sintética. Então, quer dizer, fora outras pesquisas que a gente já ouviu falar, né? Calculadoras feitas com neurônios de salamandra, as coisas malucas, estão nos laboratórios.
Tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar sobre essas informações. Pode pular? Bom, isso aqui é uma reprodução moderna da obra de Michelangelo, né? Que foi a expulsão do homem do paraíso, né? Criador, criatura, né? A conclusão, né? Não tem coisa mais chata de professor que fala, bom, vocês que vão ter que concluir isso, né? Filha da mãe joga pro aluno, né? Mas não tem como ter uma conclusão definida, né? Cada cultura, cada pessoa, né, tem uma visão em relação, né, à robótica, à tecnologia, né? Os jovens são mais abertos a receber as novidades, os mais velhos vão ficando mais resistentes, né? Isso é natural, tem que haver o questionamento. Eu acho o seguinte, uma coisa que tem me preocupado bastante. Nós precisamos voltar a estudar. Porque se os robôs conseguirem a capacidade de aprender, nós vamos ter que estar preparados. Nós temos que continuar, né, o nosso trabalho de aprendizado. Ah, mas os robôs vão dominar? Eu não acredito nisso pelo seguinte. No século XVIII e XIX, o bom médico era aquele que tinha o avental sujo de sangue. Esse era o conhecimento da época. Você se consultaria com um cara todo sujo de sangue? Por quê? O conhecimento mudou, né? É mutante. E isso que é interessante. Para encerrar, eu penso o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com automação, com mecatrônica, lá em 1999, com o tempo a gente vai estudando e cada vez mais a gente vai observando o quanto o ser humano é especial. O quanto o ser humano é especial. O quanto nós somos fortes e delicados ao mesmo tempo. O quanto nós dependemos do meio ambiente. O quanto nós dependemos da nossa cultura, da nossa sabedoria. Né? Sabedoria, não sei se é exatamente essa palavra, mas sabedoria é algo que a gente está buscando. Né? Conhecimento não quer dizer sabedoria. Né? As experiências, as emoções, o ser humano é fantástico. Né? Apesar de tanta besteira que ele faz e fala. Né? Então, a gente vai aprendendo, dentro das ciências exatas, a entender mais as pessoas. E a entender a si próprio. Né? A se conformar com algumas limitações que nós temos. E lutar para ser melhor. Né? Eu acredito que hoje, como professor, como educador, um amigo disse uma vez para mim, que ele fala assim, ao invés da gente tentar deixar um mundo melhor para os filhos, por que nós não deixamos filhos melhores para o mundo? Né? Então, o foco de toda a tecnologia, de tudo isso, é melhorar a nossa vida. Eu ainda sou um otimista. Porque nos 45 anos de vida que eu tenho, o mundo era para ter acabado umas 8 vezes. E continua aí. Né? Acho que é bem mais provável a gente sumir antes do mundo. Mas, isso vai acontecer com cada um. Passa mais um. E essa é uma frase, esse seriado que eu sou fã. Toda vez que há um problema, ele vira para as pessoas e fala, sempre há possibilidades. E é isso. Sempre há possibilidade de melhorar. Nós não vamos perder para a tecnologia, a gente tem que usá-la a nosso favor. Fica aqui o meu agradecimento. Não sei se era exatamente o que vocês queriam ouvir. Né? O assunto é complexo demais, é extenso demais, teria que ter muito mais profissionais, gente especialista em cada área para poder trabalhar com isso. Agradeço ao Renato pela oportunidade, agradeço ao Sesc, um abraço para o Moretti que deve estar nos vendo na internet, ele foi uma pessoa, faz muita falta para a gente, aos meus amigos, meus familiares que vieram, né? E o Gênero também, muito obrigado pela oportunidade, e está aí o e-mail, tá? Se vocês quiserem trocar ideias, críticas, fazer perguntas também, vocês fiquem à vontade. Muito obrigado de coração. O INAP agradece.
Obrigado, professor Zanon. A gente abre agora um pequeno espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Olha, eu queria saber o seguinte, você mencionou que existe uma diferença entre automação e robótica. Exatamente o que é automação? Vamos lá. Uma automação, ela é quando você usa, por exemplo, uma máquina automática. Se você pegar uma furadeira elétrica, ela é uma máquina automática. Por quê? Você não está usando força física para fazer o processo de furar. Não sei se você já ouviu falar do arco de pua, que o pessoal ficava girando, então você tinha a força manual. Para poder, isso não é uma máquina automática. A furadeira elétrica já é. Então eu pego outra energia e transformo num trabalho útil. A automação é o seguinte, eu planejo em informações sequenciais aquilo que eu quero fazer. Tá? Há uma mistura com a robótica. Né? Na verdade, alguns especialistas entendem o seguinte, na verdade nós vamos só atingir a robótica quando o próprio robô tomar a decisão dele. Existem algumas máquinas, você já deve ter visto na televisão, as máquinas de solda nas fábricas de automóvel. Aqui eles consideram robô pelo seguinte, conforme ele vai soldando, a ferramenta se desgasta. Ele reajusta o programa, realinha a ferramenta sozinho para continuar soldando. Certo? E quando a ferramenta chega numa posição limite, ele simplesmente para e manda um sinal para o operador. Só que a hora que você liga ele, ele vai e faz tudo sozinho de novo. Ele sabe onde parou e da onde ele tem que continuar. Essa é a diferença. Tá?